Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST e conferir casos de destaque. E nós começamos com uma notícia da primeira turma. Uma fábrica de pneus terá que pagar pensão integral ao operário que perdeu todos os dedos da mão direita. Veja na reportagem. O acidente de trabalho ocorreu em uma das unidades da fábrica de pneus Bridgestone, em Santo André, interior de São Paulo. Na ação, o operário contou que teve todos os dedos da mão direita amputados, após sofrer um acidente enquanto operava uma máquina com borracha em alta temperatura. Ele, então, ajuizou a ação de reparação por danos. No Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, o pedido do empregado foi aceito. O TRT considerou a perda anatômica e funcional completa da mão direita do operário e fixou a pensão em 70% do salário, de acordo com um percentual descrito na tabela da Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, para lesões que implicam perda de uma das mãos. O profissional recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Para a primeira turma, a tabela da SUSEP não é adequada como critério único ou vinculante para o arbitramento da pensão, por adotar diretivas genéricas. A turma apontou ainda que a reparação por dano material é regida no direito do trabalho pelo artigo 950 do Código Civil. Segundo o dispositivo, se o empregado não puder mais exercer a profissão ou tiver a capacidade laboral reduzida em função de acidente de trabalho, ele terá direito à pensão correspondente à importância do ofício que exercia ou de acordo com a perda que sofreu. Sendo assim, a primeira turma determinou o pagamento de pensão mensal vitalícia de 100% da última remuneração do operário. A decisão foi unânime. A segunda turma restabeleceu decisão que havia condenado a empresa a pagar pensão mensal à família de gari atropelado por participante de racha. Entenda o caso na reportagem. De acordo com o processo, o gari era contratado da empresa Bragantina de Varrição e Coleta de Lixo Embralixo há 15 anos. Ele trabalhava no canteiro central de uma via quando foi atingido pelo veículo guiado por um motorista que disputava um racha. A família do empregado então entrou na justiça pedindo que a empresa pagasse indenização. A Embralixo, no entanto, alegou que não teve culpa pelo atropelamento. Afirmou que as provas dos autos mostram que o acidente decorreu exclusivamente de culpa de terceiro. A empresa declarou ainda adotar todas as medidas para proteger a saúde e garantir a segurança dos empregados, e que nada poderia ter feito para evitar o acidente. Ao analisar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, São Paulo, condenou a Embralixo a pagar R$320 mil por dano moral, além de pensão em parcela única à família do gari. O TRT concluiu que o empregado ficava mais exposto ao risco de acidentes por realizar o serviço de limpeza em vias públicas com tráfego de veículos. O regional ressaltou ainda que a tese de culpa de terceiro não exclui o nexo de causalidade que possa eximir o empregador de responder pela indenização, já que a atividade desenvolvida pela empresa é de risco. A empresa, então, recorreu ao TST pedindo a redução do dano moral e que a pensão fosse paga mensalmente em vez de uma única parcela. O relator do caso, na segunda turma, ministro José Roberto Pimenta, acolheu parcialmente o pedido e afastou a determinação de pagamento da pensão em parcela única. O ministro restabeleceu a sentença de primeiro grau que havia condenado a empresa ao pagamento de pensão mensal. Esta Corte já pacificou o entendimento de que, no caso de indenização por dano material decorrente de acidente de trabalho que resulta na morte do empregado, é indevida a condenação ao pagamento em parcela única da pensão mensal ao dependente. Dessa forma, por unanimidade, foi fixada a pensão mensal de 50% do valor do salário recebido pelo empregado na época do acidente, com acréscimo de 13º salário e férias até a data em que a vítima completaria 75 anos. Foram apresentados embargos declaratórios que ainda não foram julgados. Um eletricitário dispensado arbitrariamente em razão da idade deverá ser reintegrado de imediato. A decisão é da terceira turma. Após 34 anos trabalhando na Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, a CE,
O eletricitário foi dispensado sem justa causa com cerca de 180 outros empregados. Na reclamação trabalhista, ele disse que, um ano antes, o presidente da companhia havia anunciado a intenção de desligar os empregados aptos a se aposentar pelo INSS. Segundo o eletricitário, a demissão ocorreu de maneira ilegal e discriminatória, em razão do critério adotado para a seleção dos empregados desligados. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região afastou o caráter discriminatório por entender que, embora tenha atingido os empregados mais velhos, o critério utilizado foi objetivo, impessoal e aceitável. Segundo o TRT, os trabalhadores já aposentados ou perto de se aposentar tinham outras fontes de renda, como a aposentadoria ou o saque do FGTS. Mas no julgamento do caso no TST, o relator do recurso do empregado na 3ª turma, ministro Agra Belmonte, afirmou ser notória a ilegalidade e o abuso de direito praticados pela empresa. O artigo 5º caput da Constituição estabelece que todos são iguais perante a lei e o faz de forma concreta, para que essa igualdade não seja apenas formal, mas sim ela seja concreta, ou seja, sem distinção de qualquer natureza, sem preconceito, sem estigma, razão pela qual isso também consta do artigo 1º da Declaração de Direitos Humanos. Conforme o ministro, no voto vencido do julgamento do TRT, foi reconhecido que o desligamento massivo de empregados se dera de forma unilateral e com base apenas no critério de idade, o que contraria a Constituição Federal. Isso importou em ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, não havendo como ser chancelado pelo Poder Judiciário, o que impõe a declaração de sua nulidade sob pena de considerar o empregado, após longos anos de dedicação ao trabalho, como mero custo a ser extirpado pelo balanço financeiro contábil da empresa. Por unanimidade, a turma determinou a reintegração do trabalhador com o restabelecimento de todos os benefícios, inclusive o plano de saúde, e o retorno dos autos ao Tribunal Regional para que prossiga no julgamento do caso. Encerramos o nosso giro com destaque da 6ª turma. O Botafogo deverá pagar aviso prévio, FGTS e prêmios a supervisor técnico. O vínculo de emprego por prazo indeterminado foi reconhecido. O supervisor disse que atuou no Botafogo por 1 ano, período superior ao previsto no contrato inicial, que era de tempo determinado. Ainda segundo ele, o cargo de supervisão técnica não se enquadra como serviço de natureza transitória. Por isso, pediu o reconhecimento do vínculo de emprego. O juízo de 1º grau negou o pedido por entender que o contrato deveria seguir as normas da Lei 9.615 de 1998, conhecida como Lei Pelé, que tem como regra a duração determinada. Contudo, para o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região no Rio de Janeiro, a regra no direito do trabalho é a continuidade da relação de emprego. Por isso, para o regional, a excepcionalidade da Lei Pelé não se aplica a profissionais não indicados no artigo 30, que trata sobre atletas profissionais, nem no artigo 90E, que abrange membros da comissão técnica e da área de saúde. O TRT considerou também que o cargo de supervisor técnico não é alcançado pela lei específica para treinadores. Com isso, reconheceu o vínculo por prazo indeterminado e condenou o clube ao pagamento das parcelas decorrentes. Após recurso do Botafogo, o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do recurso na 6ª turma, ministra Kátia Arruda, observou que não há como reconhecer a violação direta à Lei 8.650 de 1993, apontada pelo clube. Segundo ela, a norma dispõe especificamente acerca das relações de trabalho do treinador profissional e apenas por analogia poderia ser aplicada ao supervisor técnico. No mesmo sentido, também não é possível verificar a violação a dispositivos da Lei Pelé, que dizem respeito ao atleta profissional. Assim, a 6ª turma manteve a decisão do regional que condenou o Botafogo ao reconhecimento do vínculo de emprego do supervisor. A decisão foi unânime.